Olá, eu sou Ana Paula Monteiro, sou presidente da Escola de Samba Prova de Fogo, também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Estou muito feliz porque estou novamente com esse grande profissional e um dos melhores amigos que eu tenho, Dr. José Jaime Fábio. Primeiramente, Gratidão, sempre muito bom te rever, viu? Obrigado pelo convite mais uma vez. Tá bom. Jaime, conta um pouquinho para os nossos internautas, tá? Tudo que você é, porque eu comecei a ler aqui na colinha, mas você realmente é espetacular, viu? Por favor, fala um pouquinho. Na verdade, eu sou especialista em direito médico e administração hospitalar, sou pós-graduado pela Faculdade de Medicina do ABC, sou membro da Sociedade Brasileira de Cancerologia e, recentemente, no ano passado, eu recebi o título de doutor honoris causa em razão da minha participação junto a pacientes oncológicos. O trabalho que eu desenvolvo no auxílio de pacientes oncológicos. Sou autor de 2 livros, né? Sendo que um dos livros foi você editor, e o terceiro você também vai editar. Perfeito. Em breve nós estaremos divulgando a data do lançamento. Perfeito. Dr. Jaime, em que momento da sua vida você decidiu na especialização para direito médico? Foi algum fato familiar ou você achou a necessidade de uma especialização da sua parte mesmo? Não, na verdade é a vontade de ser médico sem poder ser médico. Okay. Essa foi a verdade. É uma vocação que eu tinha, né? Na minha infância, na minha juventude. E um belo dia eu vejo um anúncio de uma faculdade que eu já estava fazendo uma pós-graduação, que estava lançando um curso de Direito Médico na Faculdade de Medicina do ABC. Então, essa é a área, e até porque eu tenho uma vocação para a área médica. Né? Minha filha costuma dizer para mim assim, só falta só o diploma para você. Eu, bom, qualquer dia eu acho um diploma para você. Brincadeira. Na realidade, quando você foi fazer essa especialização, ela foi prazerosa para você, não é que era assim, obrigatório só por não, vocação. Você gostava mesmo daquilo, trocava ideias, professores? Vocação, você começa a se identificar no estudo das patologias e vendo o ser humano como um humano que precisa de um abraço, precisa de um cuidado que muitas vezes ele não recebe do próprio médico. Hoje o que você vê, quando você entra no consultório, o médico está atrás da escrivaninha dele, está com o computador, você senta e está lá. Pois não, seu nome, o que você está sentindo? Ah, tá, começou quando? Você não vê mais aquele toque, né? aquele cuidado, assim, verdade, o toque no paciente. Né? Então eu comecei a perceber que não, pera um pouquinho, nós temos que mudar alguma coisa. Né? E aí o que eu fiz? Eu, além de ter essa pegada vocacional, eu também comecei a perceber que os médicos são vítimas do próprio sistema. Né? Você está no hospital como médico e você tem 15 minutos para atender cada paciente. Em 15 minutos, o médico não consegue, em hipótese alguma, fechar um diagnóstico. Aí o que acontece? Ele não fecha o diagnóstico, pede uma série de exames, que encarece mais o SUS ou o hospital particular, e quando o paciente retorna com os exames, mesmo estando em leito de enfermaria, ele já foi embora e deixou o abacaxi para o próximo que ele estou no plantão. Né? E aí eu comecei a ver o que? Uma enxurrada de ações e reclamações contra os médicos. Não, pera um pouquinho, eu tenho que proteger esses médicos. Existem médicos ruins? Existe. Mas a maioria são pessoas boas que saem de casa para dar o melhor em prol dos seus pacientes. Mas o próprio sistema acaba alijando um pouco. Certo. Tem que ter a tal produtividade, mas em tempo. Sim, não sim, em efetividade. Em efetividade. Eu costumo dizer o seguinte, até a década de 50 você tinha efetividade e excelência no diagnóstico, mas você não tinha tecnologia para tratar o paciente. Então era assim, ou você vai morrer ou você vai viver. Hoje você tem tecnologia e você não tem efetividade de diagnóstico. Por quê? Porque o médico não está acostumado, preparado para ouvir o paciente. Ouvir e enxergar o paciente. Se você parar meia hora ouvindo o paciente
e observar o corpo desse paciente, você detecta exatamente a patologia que ele tem. Você fecha uma hipótese diagnóstica, às vezes você pede 1 ou 2 exames só para confirmar aquilo lá, mas você já fechou o diagnóstico. E o paciente sai satisfeito. E aquele médico que lhe era estranho, não, ele é meu amigo. Eu fui lá no doutor Jaime, fui lá no doutor Kendi, entendeu? Mas isso agora, as faculdades, as novas faculdades, as novas coisas, estão tendo uma cadeira de humanização. Oh, maravilhoso. Tratar o paciente como se fosse o papai e a mamãe dele, entendeu? Para que ele entenda que amanhã ou depois ele pode também estar ali. É verdade. Aguardar esse paciente. Como é que você quer ser tratado? É verdade. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes assim, o próprio ser humano, ele às vezes ele gosta mais do carro do que dele. Sim, Né? sim. E nós somos uma máquina também, igual carro. Né? A gente tem o motor, a gente tem o coração. Né? Tem a direção, nós temos o cérebro. Né? Tem lá o negócio do combustível, lá, e a gente tem também o combustível. Sim. Até escapamento a gente tem também. Sim, claro. Então tem que tratar bem, né, o corpo mesmo, né? Na verdade, assim, a visão é sistêmica. Antigamente nós tínhamos uma brincadeira que a gente falava assim, pô, eu vou lá no médico. Aí você fazia aquela brincadeira, então tá bom. Você chegava, tira a roupa. Mas doutor, estou com um problema na unha encravada, tira a roupa. Mas é que antigamente era comum o médico analisar o paciente como todo, uma visão sistêmica. Tocar no corpo do paciente. Sim. Hoje você não vê isso. O paciente passa pela triagem, a enfermeira que faz um pré-diagnóstico se é fita vermelha, amarela, laranja ou verde, né? Não, de 0 a 10, qual é a sua dor? 1000. Mas se ela entende que não é 1000, ela coloca você no verde. Você vai esperar 1, 2, 3, 4, 5 horas para ser atendido. Entendeu? Quando você vai para o paciente, já está com a PA, ferida, já tem um breve relato dos sintomas que ele referiu para a enfermagem, e o médico faz o quê? Ele fica no computador. A maior parte dos médicos hoje, infelizmente, e graças a Deus aqueles que são meus alunos estão mudando isso, não fazem a técnica de palpação, é muito raro. Ah, doutor, eu estou com uma dor no abdômen. Tá bom, o que é? Você comeu alguma coisa? Não, tá bom. Então, já vai para o ultrassom, já vai para o raio-x. Só que, de repente, o ultrassom e o raio-x, não dá que você está com uma massa tumoral no intestino. Entendeu? Eu tive recentemente um caso com meu pai. Ele simplesmente não avaliou da forma correta. Aí precisou de uma das minhas alunas, hoje é minha diretora, foi até o hospital onde ele estava internado. Deixa eu fazer a anamnese que tem que ser feita. Quando ela bateu a mãozinha dela, e é pequenininha, fez a técnica de palpação e falou, tem uma massa tumoral ali. Aí mandou chamar a médica responsável pela área, isso no hospital particular. Doutor, deixa eu ver tudo pronto ali. Aí eu vi, poxa vida, doutora, a senhora pediu uma ressonância de tórax. Por que você não baixou? Já que estava na máquina, por que você não baixou um pouquinho? A senhora vê que está com a massa tumoral. Foi um descuido, pois é um descuido que pode vai custar a vida dele. Né? Um tratamento tardio. Sim. Doutor Jaime, hoje, cada longevidade, todo mundo quer ficar bonito, tem muita cirurgia plástica. Sim. Né? Qualquer médico pode fazer cirurgia? Na verdade, é assim, existe um conflito entre a norma constitucional, a norma infraconstitucional, a resolução e a lei. A Lei 3268/57, que é a lei que rege o ato médico, fora a 12842 de 2003, que é a lei do ato médico, ela diz o seguinte lá no seu artigo 17º. O médico, a partir do momento em que ele se forma e que ele leva o seu diploma para o CRM, que ele obtém a sua carteira do CRM, ele está livre para transitar em todas as áreas da medicina. Em todas as áreas, desde que ele se sinta habilitado para tal. Bom, o que ele não pode fazer é se intitular especialista se ele não tiver o registro RE, se ele não fizer um curso de uma especialidade na área de cirurgia, uma residência médica focada na área da residência. Mas dizer que ele não pode, não. Desde que ele seja habilitado, ele pode. Tanto é verdade que se ele está num hospital, no setor de urgência e emergência, se faltar o ortopedista, ele vai ter que cuidar do paciente, vai ter que suprir. Acabou.
Entendeu? Então, ele não há uma óbice legal. O que existe hoje foi uma movimentação da Sociedade Brasileira de Cirurgiões Plásticos e outros institutos que fizeram um movimento de corpo para dizer o seguinte: não, a partir de hoje só quem for dermatologista ou só quem for cirurgião plástico pode atender essas áreas. O médico que não tiver especialidade não pode atender as áreas. Espera um pouquinho. Quem é você para falar isso? Você é legislador? Não é. Você conseguiu alterar ou revogar a 3267? Não. Então, 3268/57? Não. Então, espera um pouquinho. Você não pode alijar o médico, né? Isso chama-se reserva de capital. E a Constituição Federal, ela combina isso lá no artigo 170, no inciso 4. Não pode fazer uma reserva de mercado, né? Agora, se você observar também a Constituição Federal, como é que você pode abrir uma sindicância contra um médico que fez uma cirurgia plástica, mas que não causou dano ao seu paciente? A cirurgia que ele fez no paciente atingiu o objetivo daquele paciente. Não, mas ele não é cirurgião plástico. Tá bom, agora eu quero fazer uma pergunta. Tem vítima? Não tem. Ótimo. Atendeu o resultado? Atendeu. Então ele foi habilidoso? Foi. Foi técnico? Foi. Por que você vai abrir uma sindicância? Bem satisfeito. O senhor vai abrir uma sindicância contra ele, que fatalmente vai transformar no PEP, que é um processo ético profissional, e o senhor vai puni-lo. Agora, como é que o senhor vai punir se ele está cumprindo o que diz a lei? Porque lá no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 2.3, diz o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo da Constituição Federal. Mas vai lá no outro inciso: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é em virtude de lei. Se eu tenho uma lei que é vigente, que é a 3268/57, a 12842 de 2003 não alterou e não revogou a primitiva, qual é o crime? Qual é o crime que eu estou cometendo? Né? O problema todo é assim, é que muitos médicos que não têm especialidades se intitulam especialistas. Isso não pode, isso é crime. Até a falsidade ideológica. Né? E aí o que acontece? Se houver um erro, uma injúria nesse paciente, perda de nenhuma função, deformidade facial ou qualquer parte do corpo, esse médico vai responder por lesão corporal de natureza grave. Se morrer, vai se responder por homicídio com dolo eventual, porque ele não era especialista, ele se intitulou especialista. Agora, se ele não se intitula e faz o procedimento e não há erro, por que você está punindo esse médico? Entendendo que é reserva de mercado. Sim, verdade. Entendeu? Nós temos uma publicidade da Sociedade Brasileira de Cirurgiões Plásticos, dizendo que 97% dos médicos condenados em processos por erro médico de cirurgia plástica não são cirurgião plástico. Beleza. Aí você vai mais lá para frente, você vai ver que tem outro instituto, que é o Instituto de Medicina, que diz o seguinte: ele analisou 100 acordos do Tribunal do Estou falando só de São Paulo. Dos 100 acordos que ele analisou de erro médico, que os médicos foram condenados na prática de cirurgia plástica, todos eles eram especialistas. Então cai por terra o negócio de 97%. Exatamente. Cai por terra. Hoje, a minha briga no CRM, no Conselho Federal de Medicina, quando eu faço a defesa de um médico, eu sempre coloco: eu não estou fazendo a defesa apenas desse médico, mas de todos os médicos que se vê numa situação como essa. Num estado de emergência, se você é médico, você vai amputar uma perna, você vai fazer tudo para salvar aquele paciente. Sem dúvida. E qual é a sua especialidade? Eu sou clínico geral. Às vezes o clínico geral sabe muito mais do que o cara que é especialista. A verdade é essa. É verdade. Se você me perguntar, mas você é contra a especialidade médica, em hipótese alguma eu sou contra. Não sou contra. Eu acho que a tendência é que cada médico busque a área devocional, a área que ele é mais vocacional e se especialize. É importante isso aí. Sim. Mas você não pode tirar também o direito de um médico que é formado e fazer as mesmas coisas que você faz, se ele tiver habilidade para tal. Perfeito. Né? Tanto é que nem todos podem ser cirurgião. Sim. Cardiovascular ou do cérebro, né? Entendeu?
É óbvio, se você perguntar, Jaime, hoje, se você tiver um problema de saúde, você vai procurar quem? Eu vou procurar um especialista. Lógico que eu vou procurar um especialista. Mas, num caso de urgência e emergência, se eu estiver tendo um acidente, um AVC, um acidente vascular cerebral, e não tiver médico neurologista, quem vai ter que abrir minha cabeça vai ser aquele médico para desde que ele se sinta capacidade para tal. E se eu não sentir capacidade para tal, eu vou ter um problema muito sério. Porque se eu não tiver na linha vermelha, ou na área vermelha, de plantão, um neurocirurgião, ele tem que chegar no pé da cama do paciente em até 10 minutos para manter esse paciente. É verdade, né? E aí o que acontece? O médico que está aqui na base, que é o emergencista, né, que tem várias habilidades, o que ele vai fazer? Ele vai acessar, colocar um acesso venoso, entrar com algumas drogas para tentar reduzir a questão do inchaço cerebral. Está certo que todo acidente vascular cerebral, o cérebro incha porque tem sangue que está animando lá dentro, tá certo? Até que chega no neurocirurgião. Tivemos um caso recente que perdemos um paciente. Um hospital que é muito mal falado, é um hospital particular. E a família me ligou e falou, olha, vocês querem um conselho? Tire imediatamente daí. E não assine nada, a senhora vai morrer. Aí, entre tirar a paciente e ter que gastar, preferiram acreditar no hospital. O paciente morreu. Sabe quantos anos? 29 anos. Sabe quanto tempo demorou o neurocirurgião comparecer no hospital? 72 horas. Meu, desculpa, agravou. Aí tem uma hora que não dá mais tempo. Existem situações de emergência que você tem uma coisa que nós chamamos de janela operatória. O que é janela operatória? É o espaço de tempo que eu tenho para operar esse paciente. Se eu perder esse espaço, agravou a situação. Se agravou a situação, o paciente não vai perder a vida ou vai ficar com sequelas. E ainda hoje ocorre isso, inclusive, em alguns hospitais particulares, como ocorreu nesse hospital particular. Perfeito. Doutor Jaime, no começo você falou aí que você está estudando muita parte oncológica, né? Sim, sim, sim. Isso é devido à longevidade que está aparecendo mais casos? Ou não? Na verdade, não é devido à longevidade, é devido ao ritmo de vida que nós estamos vivendo. Se você pegar o caboclo de campo, geralmente ele vai ter 90% menos de qualquer tipo de patologia. Por quê? O caboclo levanta de manhã, come bem, trabalha o dia inteiro na enxada, portanto ele estimula todo o corpo, todo o cérebro e os hormônios, tá certo? E volta para casa também. E nós somos sedentários. Sim, verdade. Se você for pensar bem, no meu caso, no dia eu fico quase 18 horas sentado em frente ao computador, em frente à matéria. Sim. Nível de pressão muito grande. Nível de pressão, você acaba abraçando o problema dos outros, né? É verdade. A má alimentação, muitos produtos químicos, produtos industrializados. E também não podemos esquecer aquela questão da genética. Se você já tem uma família de pessoas que têm câncer, a probabilidade de você também ter está muito grande. A gente recomenda sempre fazer um rastreio, né? Vamos fazer um rastreio para ver como é que está essa situação. Se você não tem a possibilidade de vir a ter um tipo de câncer. Hoje, ainda bem, é que a tecnologia avançou bastante. Assim, né? O que eu digo hoje, em algumas palestras que eu ministro, é o seguinte: não tenham medo do câncer, tenham medo de não ir ao médico. Porque hoje a tecnologia está muito avançada e hoje o índice de mortalidade de pacientes oncológicos reduziu muito. É óbvio, devido a resguardar as devidas proporções, o momento que você se achegue a ele. Né? O meu problema hoje, no SUS, eu tenho uma lei dos 30 dias. Antigamente era a lei de 60 dias. Ou seja, o paciente com diagnóstico de câncer tem 60 dias para iniciar o tratamento. 60 dias já ferrou o cara. Aí conseguiu fazer a lei dos 30 dias, que na verdade foi uma lei que nasceu pelo esforço das mulheres com câncer de mama. Que era para iniciar logo o tratamento e fazer a reconstrução da mama. Só que essa lei se foi aproveitada pela lei dos 60 dias, então hoje é 30 dias. E geralmente hoje, o diagnóstico de câncer é diagnóstico do acaso, fortuito. Você está no hospital com uma queixa, o médico começa a analisar, aí vem um exame para você está com câncer. Né? Só que até se for no SUS, entre o diagnóstico desse médico até chegar na especialidade, demanda um ano. Em um ano ele já está metástase. Já está com metástase.
Então, todo tratamento que eu vou dar a esse paciente, com certeza eu vou gastar muito e provavelmente eu não vou conseguir salvar o paciente. É verdade. E é por isso que eu falo que é importante o quê? A atuação na base primária. O que é a atuação na base primária? Sociedade de Amigos do Bairro, levar médicos para fazer palestras, as igrejas, os centros espíritas, as igrejas católicas, protestantes, todas. A sociedade como um todo se unir para levar a informação. Poxa, tem a Sociedade de Amigos do Bairro do Quem? Bom, quem que... Semana do câncer tal, semana da prevenção tal. Leva conhecimento. Ok. Né? Faz um convênio com a Faculdade de Medicina. Ó, estou levando os seus residentes lá. Agora eu quero uma contrapartida. O seu residente vai lá, vai fazer a anamnese, fechar diagnóstico. Mas não adianta você fechar o diagnóstico se você não conseguir ajudar o meu paciente. E aí você já joga esse paciente lá para o hospital universitário. Perfeito. Entendeu? Para que se inicie o tratamento do paciente. É verdade. Então, você falou uma coisa, é fundamental no início, né? Então, há 20 anos atrás, graças a Deus, eu percebi no início, câncer de intestino, operei, fiz 6 meses de quimioterapia, fiquei bom. 10 anos atrás, câncer de próstata, também no começo, fiz vídeo da próstata robótica e também. Agora, nesse ano que eu vou completar 70 anos, apareceu uma metástase nos ossos. Mas já estou tratando, já tomei a injeção antitestosterona, estou fazendo você tem que bloquear a sua produção de testosterona, porque ela é uma condutora do câncer. Então, todo paciente que tem um câncer, dependendo do câncer que é, você tem que bloquear mesmo a testo do cara. Que é para você baixa, reduz a zero a testo, aí vai mexer com libido, uma série de coisas, e faz o tratamento. Quando o paciente é muito novo, está recém-casado, mais o que ele combina com o médico. Aí é um trato entre ele e a equipe. Eu tenho uma mulher, estou recém-casado. Então, dá para a gente interromper um pouco o ciclo e voltar a texto, para eu poder ter uma relação com a minha mulher, para tentar ter filhos. Aí a equipe vai ver, não dá, você está reagindo bem, vamos então agora voltar com a sua carga de texto. Agora, é uma falsa realidade. Muitos pacientes acabam funcionando logo no segundo dia após a volta da texto. Mas, na verdade, pela literatura, demora até 6 meses para atingir o pico, para ele voltar a ter uma relação de libido, entendeu? Mas é a questão psicológica, é a cabeça da pessoa. Sem dúvida. É importante isso. E eu estou fazendo musculação aí. Precisa por causa da endorfina. Exato. O que acontece? Câncer nos ossos, o que sustenta o teu corpo, primeiro é o teu esqueleto. O que sustenta o teu esqueleto? A tua massa muscular. Se você não tem massa muscular, ferrou. E além da massa muscular, você vai produzir os hormônios. Né? Endorfina, aí vai. Entendeu? Isso é muito importante. Ajuda no tratamento. É verdade. Doutor Jaime, gratidão aí por mais essa entrevista. Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal aí nessa parte de prevenção de saúde. A prevenção é o melhor remédio. Faça os seus exames preventivos, não busque alternativas fora da medicina, busque sempre a medicina. Existe vida fora da alopatia? Existe. Mas primeiro vá ao médico e depois você veja os tratamentos alternativos como coadjuvante, para ajudar no tratamento alopático. Perfeito. Isso é muito importante. Teus contatos, por favor, nós vamos escrever isso também. Você pode falar comigo através do telefone 011 987550412 ou no meu e-mail, Dr. Jaime, que é drjaime, Direito Médico e Saúde, @yahoo.com.br. Gratidão. Deus abençoe. Sucesso. Obrigado. Vamos ver se o presidente faz o livro. Perfeito. Um abraço. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico profissional, Dr. José Jaime do Vale, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.